Bom, vamos falar sobre o Marcelo Paes, novo dirigente do Corinthians, que foi apresentado nesta sexta-feira, dia 9 de 1 de 2026, onde rolou a coletiva de imprensa. Vamos falar sobre as falas dele, vamos falar sobre um Corinthians no modo geral, as coisas que estão acontecendo, né? Vamos começar falando sobre a coletiva do Marcelo Paes, uma coletiva bem interessante. Ele falou muitas coisas que me agradaram, mas vamos direto, né? É, Ele falou sobre o desafio do clube, né? De como ele vai lidar no clube nesse momento ruim financeiramente, nesse momento que o clube passa por dificuldades financeiras. É, Ele falou também muito sobre a base, falou sobre os ativos do clube, falou que ele acha o Diguinho um ótimo jogador, o André a mesma coisa, falou que são jovens que têm muito exemplo de acordo com eles. E ele ressaltou que para esses jovens conseguirem render o Corinthians, esses ativos conseguir render o Corinthians bons custos, eles precisam receber minutagem. Então é óbvio que pro Dieguinho se valorizar, o André se valorizar, eles precisam estar jogando. Querendo ou não, é isso que vai ativar. Ou vai ativar não, né? É isso que vai valorizar os ativos do clube que são jogadores de base, né? Como o Dieguinho, o Guinegão e o André. Então ele deixou claro que para esses jogadores se valorizarem, eles vão precisar da minutagem, eles vão precisar tá jogando, tá em campo. E eu acho que isso tem que acontecer mesmo, tá? Porque o André vinha mostrando ótimos desempenhos, o Dieguinho vinha mostrando ótimos desempenhos, tanto mesmo contra o Fortaleza do Marcelo Paes. A gente lembra daquele jogo que o Dieguinho conseguiu ter um ótimo desempenho. Sem falar que eu acho que o Dieguinho hoje, pela lateral direita, ó, pelo lado direito, ele é um jogador que tem muito perigo. A gente sempre vê ele, na minha opinião, minha humilde opinião, tá? Ele tem sempre se destacado e sempre conseguido, de certa forma, incomodar na ponta direita. Óbvio que vai ter jogo que vai passar apagado, querendo ou não, o moleque da base, a gente não pode esperar que ele tenha, consolidação e desempenho constante. Mas ele, pra mim, tem tido uma crescida de desempenho importante. O André é a mesma coisa e o Guinegão nem se fala, né? São jovens promissores aí que eu acho que podem ser, de certa forma, valorizados mesmo como ativos do clube, né? Porque, querendo ou não, a base pode ser um ativo importante para garantir receita, ainda mais nesse momento do clube, né? Lembrando que é claro, né? Que não adianta a gente falar aqui de ativo, de receita, falar daquilo, sendo que as pessoas que governam lá não ajudam, né? A gente sabe quem são. Vocês sabem quem são, eu sei quem são. A gente sabe que enquanto esse pessoal estiver lá, eu simplesmente não consigo acreditar mais. É foda. É simplesmente dar murro em ponta de faca, mano. Os caras lá tiveram tempo pra trabalhar, tiveram tempo pra conseguir, de certa forma, manter uma continuidade no trabalho. Mas é sempre isso. E não dá pra acreditar mais. O clube tá chegando simplesmente 3 bilhões de dívida, pô. Como que eu vou acreditar no modelo associativo que tá lá por anos e simplesmente, no momento atual, deixou o clube em 3 bilhões de dívida? É simplesmente ter bom senso e reconhecer que isso está sendo um erro. E reconhecer que esse sistema está sendo errado. Agora está sendo errado por quê? Porque o sistema é falho ou porque pessoas estão digerindo, não é? Dirigindo esse sistema de forma errada? A gente pode parar para pensar nisso. Só que daí é aquilo. Eu não posso fazer nada. Eu tento dar minha voz aqui, é isso que eu tô tentando fazer nesse momento. Mas é foda, não é? A gente chegar e falar, pô, o sistema associativo não dá certo. E o Flamengo? E o Palmeiras? É foda. Aí a gente parte daquele pressuposto, pô, o sistema é falho porque o sistema associativo ou é porque o sistema é gerido de forma errada? A gente sabe a resposta. Se o clube tivesse uma Clube, ó. Olha eu assassinando português. Se o clube tivesse uma profissionalização e se o clube tivesse pessoas capacitadas, pessoas à altura, pessoas profissionais, óbvio que ser Corinthians seria uma potência. Isso é fato. Olha o momento que o clube vive. O momento que o clube vive, o Corinthians é simplesmente a terceira maior receita do país, perdendo apenas só para Flamengo e Palmeiras. Se a gente for colocar isso na ponta da caneta, se a gente for colocar o Corinthians num sistema bem gerido, num Corinthians com massa fiel, com aporte financeiro,
um Corinthians que a Arena Itaquera possa ser possibilitada, possa aumentar a capacidade dela para 70 mil pessoas, isso simplesmente vira uma potência. A gente está falando do maior clube no maior mercado financeiro da América Latina, que é São Paulo. Simplesmente a maior concentração de torcedores ali é no mercado financeiro que é dentro de São Paulo. Eu moro no Paraná, especificamente. Mas tem muito corintiano em São Paulo. Sem falar que é a maioria. A gente tá falando de 90% deles. A gente tá falando da grande massa, pô. A gente tá falando do time do povo. Do time que a torcida invade Maracanã. Quantas vezes o Corinthians já não invadiu o Japão? Quantas vezes eu já não vi o Corinthians calar torcidas? Todo mundo sabe, pô. O Corinthians é um visitante indigesto. A torcida do Corinthians é um visitante indigesto. Imagine se esse sistema é bem gerido. Imagine esse clube bem gerido. Bom, então é isso, né? Não adianta a gente falar que é culpa do sistema clube associativo se as pessoas que controlam ele não gerem ele de forma adequada, né? Eu simplesmente não acredito, ó. Não acredito mais nesse modelo associativo, tá? Simplesmente não tem como acreditar. Eu não acredito num sistema que depois de anos aí, anos podendo no poder aí fazer alguma coisa, podendo melhorar o clube, levar o clube pra frente, possa fazer alguma coisa agora em que a dívida está 3 bilhões. Desculpa, não tem como mais acreditar. Simplesmente acreditar em conto de fada. Não dá, não dá. Vamos ser sinceros, é coisa de ter bom senso. Se fosse para dar certo, se as pessoas que estivessem lá tivessem a capacidade, tivessem a profissionalização necessária para fazer isso, teria acontecido. Mas isso não ocorre. Então agora é deixar o barco seguir. A Safiel aí, ó, tá com um ótimo propósito. Um ótimo propósito é foda. Tá com uma ótima Porra! Caralho! Tá com uma ótima proposta. Tá com um ótimo projeto. É só basicamente as pessoas se informarem do projeto para saber. Bom, Marcelo Paes falou também das contratações. É... Ele reafirmou tudo aquilo que a gente comenta, né? O Corinthians tem um bom elenco. Se a gente for pegar o time do Corinthians no papel, for pegar Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu, Ranielli, Bidon, Martinez e Carrilho, Garro, enfim, Memphis e Yuri. O Corinthians tem um bom time titular. É um time ali que tem peça, time titular, consegue, de certa forma, competir com qualquer time no Brasil. Só que aquilo que acontece? Devido ao nosso calendário extenso, não tem como esse elenco do Corinthians aí manter a regularidade 100% do jogo. Óbvio que vai ter uma viagem lá pra. Ó, por exemplo, vai ter o Remo agora. Vai ter viagem lá pro Remo, pro estádio do Remo. Olha só a distância que é, a quilometragem. Daí pensa, tem que ir lá pro Remo, voltar pra São Paulo, daí pra São Paulo, ir pra Libertadores e jogar lá na altitude, lá da altitude da montanha, lá onde Judas perdeu as botas. É foda, cansa o jogador querendo ou não. Então ele deixou claro também, né? Que ele precisa fazer contratações pontuais, porque o elenco do Corinthians é um elenco curto, como todo mundo a gente sabe. Ele precisa dar uma encorpada, precisa dar uma robusteza, para quando, por exemplo, faltar o Mateuzinho, a gente não sofrer tanta dificuldade assim na lateral direita. Colocar alguém ali que pelo menos consegue competir pela posição, ou quando o titular não tiver, não sentir tanta disparidade técnica, né? E que consiga se encaixar ali no elenco, né? Consiga se encaixar no sistema do técnico, né? Mas daí vamos ver como que o Dorival vai trabalhar também com as novas peças aí, né? Porque acredito eu que se tem nova contratação, Dorival tá a parte de todas com certeza, né? Não tem como. É, E ele sempre falou, né, que independente da contratação, a gente tem que manter a responsabilidade financeira. Afinal, a gente tá falando de um clube que tá devendo quase 3 bilhões e é um clube que tá numa recuperação financeira, né? Então importante manter a responsabilidade financeira. E falando em responsabilidade financeira, é nessa que ele falou do Maicon. É nessa que ele simplesmente falou que o Maicon, quando ele chegou na virada do ano, ele foi, o que que fala? Foi
tomar conta, né? Saber mais a par do contrato do Maicon, do contrato de renovação, de saber o que, que ia acontecer. Ele viu que o Corinthians tinha um certo limite financeiro ali para manter a responsabilidade financeira e o Maicon estava extrapolando esse limite. Então, meio que o Corinthians ali cessou as conversas com o Maicon. Eu acho que tá correto. Porque se a gente for parar para analisar o Maicon, simplesmente um jogador que não demonstrou muito nesses últimos anos, salário altíssimo, que não tem rendido em campo. Só nesse último tempo com o Dorival que tem sido, de certa forma, acrescido. Mas isso não é o suficiente para simplesmente o cara ter um acréscimo de salário, sendo que não vinha mostrado uma constância, né? Então acabou que o Atlético pegou o Marco. Isso aí, Atlético. Fortaleceu, hein, mano? Levou o Fausto Vera, levou o Maicon. Atlético aí, ó, fortalecendo, mano. Rapaziada do Atlético aí de Belo Horizonte, um abraço, viu? BH é quem? Ele falou também que o Corinthians busca muito jogadores em fim de contrato, né? Para que a gente possa negociar suas luvas, né? E não precisar ficar negociando uma transferência direta com outro clube para ter que pagar custos. E falou da credibilidade voltando, ainda mais agora que quando eu solto essa notícia aqui na madrugada, o Corinthians quitou o Transferban, porra. É isso, caralho. É boa notícia que a gente quer ver, porra. Comemora, é rojão, é festa na favela, é alegria do povão. E. E é isso, mano. Simplesmente o Transferban quitou. Eu acho que o Corinthians vai poder agora regularizar a contratação do Gabriel Paulista. O Corinthians pode simplesmente. Se não me engano, tá tendo sondagens pelo Michael, né? Tendo sondagens pelo Michael, uma parada assim. E muito mais. Ele falou sobre um pouco da relação dele da CBF, elogiou o presidente o Samir Xavier, né? Tá em reunião, se eu não me engano, nas grandes ligas lá, para adquirir um conhecimento a mais. E sobre a política, que é algo bem importante, ainda mais a gente tratando do Corinthians, né? Não tem como o cara vir tratar do Corinthians e simplesmente não entender que a política afeta o clube. Simplesmente o Corinthians é uma panela de pressão, o Corinthians é uma bomba 24 horas, mano. A gente tá falando de um clube que tem, como é que fala? A maior repercussão do país. Desculpa, o Flamengo e o Corinthians têm a maior repercussão do país, isso é fato, não tem como. A gente tá falando das duas maiores torcidas do Brasil, as duas maiores massas em questão de torcida. É, Então ele falou que sempre vai ter essa cobrança, e que essa cobrança tem que ser do portão do parque do CT pra fora, né? Que a política do CT tem que ser do CT pra fora, que a cobrança tem que ter. E no CT ali tem que ser tem que manter o trabalho, né? Tem que manter o trabalho, tem que manter o trabalho constante ali para que a política não afete os jogadores, não afete ele, não afete o desempenho do atletas. Bom, foi isso que o Marcelo Paz falou. E vamos lá, o que que eu acho do Marcelo Paz? Agora eu, opinião do William aqui, vamos ser bem sinceros. Simplesmente todos os malucos que eu olhei, todas as pessoas que eu fui atrás, jornalistas, pessoas que têm estudo, pessoas que na teoria são mais capacitadas do que eu para falar sobre o Marcelo Paz, dizem que ele é um ótimo diretor executivo. Ele estava como diretor executivo no Fortaleza, teve diversos cargos no Fortaleza aqui, se eu não me engano, né? Deixa eu até olhar aqui para ver se eu não estou enganado. Só para manter certeza. Bom, ele teve diversos cargos no Fortaleza. Ele estava como CEO, né? Lá da SAF do Fortaleza. E ele agora chegou no Corinthians. Todas as pessoas que eu busquei para ir atrás, pessoas que na teoria têm um conhecimento muito maior do que o meu, são muito mais proprietárias para falar sobre o Marcelo Paz de forma profissional do que eu. Eles falam que o Marcelo Paz é um ótimo gerente. Falam que é um cara profissional, falam que é um cara que sempre pesa pelo trabalho, fala que é um cara que se precisar ter a cobrança, ele vai ter o pulso firme, vai ter a cobrança. Então agora é esperar. A nossa postura como torcedor é esperar, ver como que ele vai agir, ver como que o clube vai agir, ver como que ele vai agir nessa janela de transferência, ver como que o clube vai se portar ao longo dos campeonatos e ao longo da temporada e ver como que o trabalho dele vai se desempenhar agora. É, Eu tô ansioso para ver como que ele vai trabalhar,
para ver as contratações que ele vai fazer e ver como que ele vai gerir os atletas, ver como que ele vai ter esse pulso firme, né? Afinal, a gente tá falando de um time do Corinthians aí que ano passado tava escolhendo o jogo. Ano passado eu tava escolhendo o jogo que ia jogar. É foda. Simplesmente isso não pode ter, ainda mais com a camiseta do Corinthians. Isso é inaceitável. O jogador tem que correr todo jogo, porra. Salário milionário, caralho. Eu simplesmente estou indo lá, porra, trabalhando 6 por um pra me foder por um salário mínimo. Esses caras aí tem que pelo menos jogar pelo salário milionário deles, porra. Esses arrombados não podem escolher jogo pra jogar nem fudendo. A nossa postura tem que ser de cobrar, caralho. A gente não pode passar pano pra Memphis, a gente não pode passar pano pra Yuri Alberto, a gente não pode passar pano pra Garro, a gente não pode passar pano pra ninguém. A gente torce pra porra do Corinthians, a gente não torce pra porra de jogador. Se o jogador tiver mal, a gente tem que cobrar, tem que pedir pra tirar. E se técnico deixa o jogador mal 3 vezes seguidas, aí já é culpa do técnico. Tem que cobrar também, caralho. Beleza? Bom, agora é isso. É... Esperar os próximos jogos aí. Domingo agora tem jogo contra a Ponte Preta, estreia no Paulistão. Eu volto depois do jogo. Valeu, falou, abraço. É nóis.